Olá, meus amados, estamos aqui para a nossa última aula da nossa temporada da Armadura de Deus, hoje com o tema A Oração em Efésios, parte 3. Que bom, queridos, nós estamos aqui já nessa última etapa, nessa última aula, com muita alegria no coração pelos testemunhos que a gente recebeu, de tanta gente que se identificou com o tema, que aprendeu, que tem colocado em prática. E isso para a gente é uma alegria muito grande. É só uma confirmação de que o Espírito Santo nos dirige para a edificação da igreja e esse tema tão importante, tão relevante para o nosso crescimento espiritual. E chegando aqui nessa fase final, nós estamos aqui na oração em Efésios, parte 3, porque julgamos que a temática da oração está tão atrelada à armadura que Paulo praticamente colocou no mesmo pacote, falando sobre o cinturão da verdade, couraça da justiça, enfim, todas as peças da armadura, e aí logo engatou nesse tema, orando no Espírito, orando em todo o tempo, por todas as pessoas. Então não daria para preparar um material falando sobre a armadura de Deus, sem contemplar essa temática tão linda, tão essencial, tão necessária, que é a temática da oração. E além das aulas anteriores, que nós já tivemos, a parte 1 e a parte 2, Paulo vai concluir a questão da oração falando sobre ela no capítulo 6, versículos 18 a 20, da seguinte forma: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Bom, aqui Paulo, nesses versículos de 18 a 20, ele vai falar sobre os 4 todos, né? Todo tempo, todo tipo de oração, toda perseverança e todos os santos. Você percebe que Paulo está aqui imbuído de uma missão que não é uma missão parcial, é de uma missão que traz, é toda a armadura de Deus, é toda a verdade de Deus, é toda a justiça de Deus, ou seja, revista-se do que você puder, de todas as formas e com todo o entendimento. E a oração também não é diferente, é toda oração, por todos os santos, toda forma de oração, enfim, para mostrar que nessa batalha espiritual a gente não pode dar brechas, a gente não pode ficar em cima do muro, a gente não pode ter posições duvidosas, ou um pé aqui e outro ali. Não, é toda perseverança, todo tipo de oração, por todos os santos, ou seja, contemplando toda a necessidade de oração por nós e por todas as pessoas e de todas as formas, com todo o entendimento que nós tivermos acerca do que é oração. E desses 4 todos, o primeiro é: orem em todo tempo no Espírito. Orem todo tempo no Espírito. Para simplificar, nós temos nas células pessoas com entendimentos variados, nós temos pessoas que estão chegando agora, temos pessoas já há mais tempo na igreja, então a gente poderia, com essas pessoas que estão há mais tempo na igreja, até aprofundar um pouquinho mais a questão da oração no Espírito, indo para o desenvolvimento da oração em línguas, conforme eu coloquei aqui no livro, você pode ler aqui no livro para poder entender direitinho. Mas enfim, como nós temos pessoas em entendimentos diferentes e estamos
priorizando o novo crente, que talvez nunca tenha ouvido falar sobre oração em línguas, o que é isso, como que é, pode gerar uma certa confusão. Então nós estamos à disposição para poder ajudar, não só a partir do livro, mas também orientando cada líder de célula e orientando cada novo crente a entrar nessa dimensão da oração no Espírito, utilizando-se do recurso da oração de línguas espirituais. Mas nesse vídeo eu não vou contemplar essa abordagem, porque quero simplificar e trazer aqui essa ênfase que Paulo está trazendo. Ore em todo tempo no Espírito. Talvez você possa pensar, puxa, eu não consigo orar todo o tempo. Eu tenho meu trabalho, tenho as atividades, tenho uma série de coisas durante o dia. E é claro que todos nós temos todas as nossas atividades normais, como seres humanos que somos e que precisam correr para todos os lados. Mas Paulo está dizendo que no Espírito é possível orar em todo o tempo. Ou seja, independentemente do ensino profundo acerca da oração em línguas, mas orar no Espírito é possível enquanto eu trabalho, orar no Espírito é possível enquanto eu estudo, orar no Espírito é possível enquanto eu dirijo o carro, enquanto eu desenvolvo uma atividade. Por quê? Porque o meu espírito está pronto e o meu espírito está ligado a Deus. Se eu desenvolver a consciência de que tudo o que eu faço, devo fazê-lo na consciência de que eu estou diante de Deus, então, conversando com um amigo, eu posso estar orando em espírito. Dirigindo o meu carro, eu posso estar conectado ao trono de Deus, em sintonia com as impressões de Deus. E quantas são as vezes em que, de repente, conversando com alguém, o Espírito salta uma verdade, uma palavra, um entendimento, para dizer para essa pessoa. Puxa, mas eu poderia dizer, eu não estou orando necessariamente, eu não estou num quarto fechado orando, mas eu estou numa sintonia com Deus, em espírito, suficiente para que, mesmo conectado a esse mundo terreno, esse mundo material, mas o meu espírito está pronto e o meu espírito está ligado a Deus. O que a gente não pode é perder esse vínculo espiritual. De repente começar a dizer que, olha, uma coisa é a vida espiritual, outra coisa é a vida secular. Uma coisa é a vida espiritual, outra coisa é a vida de estudo. Não, é uma coisa só. Então, enquanto você estuda, você está sendo espiritual. Enquanto você trabalha, enquanto você responde a um e-mail ou trava uma conversa no WhatsApp, ou seja onde for, se você desenvolve essa consciência de que é no espírito que você está fazendo, diante de Deus, na presença de Deus, em relação ao que você fala, ao que você pensa, ao que você comunica, então não é diferente na questão da oração. E é por isso que Paulo diz, orando em todo tempo no Espírito, porque o Espírito Santo habita no meu espírito e ele não sai de mim porque eu vou tomar banho, ele não sai de mim porque eu estou conversando com alguém, não, ele está comigo. E essa comunhão é que ela deve ser cultivada no dia a dia para que você tenha condições de orar em todo tempo no Espírito. E é claro que tem toda uma abordagem aqui da oração em línguas, que não vamos entrar aqui agora, mas me coloco à disposição para ajudar, talvez os cristãos um pouco mais maduros, a ensinarem os mais novos detalhadamente acerca disso. Mas o segundo todo está aqui na página 139, que diz, com todo tipo de oração e súplicas. O próprio Paulo, numa outra carta, em 1 Timóteo 2,1, ele vai dizer, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ora, se aqui a gente está falando sobre todo tipo de oração e todo tipo de súplicas, então eu prefiro sempre ficar em cima de algo que a própria Bíblia me apresenta. E o próprio autor, que é o autor de Efésios, é o autor da primeira carta a Timóteo, ele está apresentando alguns tipos de orações. Não que as orações se resumam a essas 4 que ele mencionou aqui, mas apenas como um ponto de partida, para a gente entender que a oração ela pode ser subdividida em
súplicas, por exemplo. Então, 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, peço que se façam súplicas. Então, o que é uma súplica? Suplicar é um pedido intenso por livramento de alguma situação angustiosa. Esse tipo de oração revela intensidade de propósito que move o coração do Pai para responder. Eu imagino que você já deva ter passado por um momento em que você realmente se devotou a Deus em súplicas. Alguma coisa que realmente você precisava, ou clamando por uma porta aberta, clamando por um livramento, clamando por alguma coisa emergencial ou alguma coisa urgente. Então, súplicas, Paulo estimula isso, que você coloque a súplica diante de Deus como uma forma de oração, que essa oração intensa, como a própria oração que se fez por Pedro quando ele estava aprisionado. Isso se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando a igreja orava fervorosamente e intensamente por Pedro, e o anjo foi lá e o livrou daquela prisão, e foi uma coisa assim extraordinária. O que a igreja estava fazendo? Suplicando. Por que a súplica? Porque Pedro estava na iminência de morte. Provavelmente no dia seguinte ele seria entregue. Como Jesus havia sido entregue num período de Páscoa, então, para agradar lá as autoridades religiosas, os romanos, provavelmente entregaria Pedro também para ser um sacrifício, para ser morto, né? Para agradar, politicamente falando, ao interesse de alguns. Então a igreja o que fez? Súplicas. Então nessa aula de hoje, eu gostaria que você entendesse esse todo de Paulo. Ore em todo o tempo no Espírito, mas também utilize-se de todos os recursos de oração, sendo elas a primeira súplica, conforme descrito aqui. Orações. Orar é falar com Deus. Orar é aprofundar uma relação de intimidade com o Pai, assim como Daniel, que fazia 3 vezes ao dia, mesmo debaixo de um decreto, olha, quem invocar um outro Deus será punido por isso, com pena de morte. Mas Daniel, porque sabia o valor da oração, 3 vezes estava lá no seu lugar, no seu palácio, mas com a janela aberta na direção de Jerusalém, orando. E orar é falar com Deus, orar é aprofundar uma relação de intimidade com Deus. E a oração deve fazer parte da nossa vida todos os dias. Paulo também aqui em Timóteo vai dizer que a oração ela pode ser na forma de intercessão. Interceder é lutar diante de Deus pela causa do outro, é se colocar na brecha. Então interceder é se colocar fervorosamente em favor de outras pessoas, levando suas necessidades diante de Deus. A intercessão também deve acontecer em favor das pessoas investidas de autoridade. Nesse tempo que nós temos vivido, de antagonismo político, de polarização, quem é de direita, quem é de esquerda, é possível que nós tenhamos nos distanciado da autoridade A ou da autoridade B. E é possível que você tenha sim, e não há nenhum problema de você ter a sua corrente ideológica, mas é importante você compreender que quem está exercendo a autoridade, de uma forma ou de outra, querendo ou não, mas é uma autoridade sobre nossas vidas e a gente precisa orar pelas autoridades. E olha que a gente está falando sobre orar pelas autoridades, achando às vezes difícil orar pelas autoridades, dependendo da sua inclinação política, mas vamos nos colocar um pouquinho nos dias de Paulo. Quem eram as autoridades nos dias de Paulo? Eram, por exemplo, Nero, Domiciano, eram pessoas, imperadores extremamente corruptos, violentos, imorais, que perseguiam cristãos, e nem por isso Paulo abriu mão do ensino. Ore pelas autoridades. Ore pelas autoridades. Goste delas ou não.
mas ore por elas, porque elas precisam do favor de Deus, a fim de que nós tenhamos vida suave, vida tranquila. Então, intercessão por todas as pessoas, mas Paulo fala interceder pelas autoridades também. E Paulo vai falar o último tipo de oração, que são ações de graças. Esse é o tipo de oração que nos eleva ao Pai com gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Gratidão, ações de graças. Então, agradecer a Deus pelas oportunidades, pelo emprego, por poder sustentar a família, ou mesmo por uma crise, porque por meio da crise a gente aprende, amadurece, fortalece os músculos espirituais da nossa vida. Então, ações de graças são a linguagem dos céus, e a gente precisa se conectar a isso, de uma vez que a gente está falando sobre um tipo de armadura que nos coloca numa condição de proteção diante dos embates espirituais. E a ação de graça faz parte desse espírito correto que se requer em todo tempo, principalmente nos momentos de batalha espiritual. Bom, voltando aqui para o todo, orando em todo tempo no Espírito, orando com todo tipo de oração e súplicas. Então, em terceiro lugar, com toda a perseverança. Esse é o terceiro todo que o apóstolo Paulo vai trazer aqui no finalzinho da abordagem sobre a armadura de Deus. Com toda a perseverança. Perseverar, continuar, oro hoje, oro amanhã, oro depois. Oro nos dias bons, oro nos dias maus, oro quando as condições são favoráveis, oro quando as coisas não são favoráveis. Ou seja, orando perseverantemente, porque acredito que não há demanda espiritual, ou não há elemento espiritual que se demande mais perseverança, mais contundência do que a oração. Porque vamos ser bombardeados de todos os lados para deixarmos de orar. Nós vamos ser tentados a não orar. Nós vamos ser, talvez, enganados com o entendimento de que está tudo bem, está tudo tranquilo, não preciso de oração. E Paulo está dizendo, olha, não dê trégua a você mesmo. Não se permita entrar no estágio de indolência, de forma a você prescindir da oração, ou achar que ela não é importante, achar que ela não é necessária. Então, vigia em cima da oração. Por isso que Paulo vai batendo nessa tecla, olha, em todo tempo, orando toda forma de oração, e com toda a perseverança, não parcial, mas algo completo, para que a obra de Deus se manifeste de uma forma completa a favor de quem nós estamos orando. E como exemplo disso, Jesus vai trazer aqui o exemplo da viúva. Não vou ler aqui para ganhar tempo, mas em Lucas 18, de 1 a 8, Jesus traz o exemplo de uma viúva perseverante que estava diante do juiz, um juiz iníquo, que não se importava com os homens, não temia a Deus, e que não queria julgar a causa daquela viúva. E ela, mesmo diante de tamanha adversidade, pela perseverança, ela obteve aquilo que ela precisou. E Jesus está dizendo, ora, se ela diante de um juiz iníquo não temia a Deus, não temia os homens, e não queria atender aquela viúva, mas ela conseguiu pela perseverança, quanto mais nós que estamos diante do nosso Deus, bondoso, misericordioso, justo juiz, que tem prazer em julgar a nossa causa, tendo à sua direita o advogado Jesus Cristo, nosso advogado, e tendo dentro de nós o Espírito Santo também, que advoga a nossa causa, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se aquela mulher, diante de um juiz iníquo, conseguiu, por que nós não conseguiremos, na perseverança, colocando fielmente o que nós precisamos? Certamente Deus ouvirá a nossa oração. E o último todo é, por todos os santos. Queridos, precisamos orar por todos os santos. Quem são os santos? Os que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Os santos não são os que têm uma vida perfeita, mas os santos foram aqueles
que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo e passaram a ter uma nova vida em Cristo. Só que estes santos estão vivendo estágios diferentes da vida cristã. Tem o santo novo convertido, ele precisa da minha oração. Por quê? Porque ele é uma planta nova. E toda plantinha nova precisa ser regada, precisa ser cuidada, precisa ser vista, precisa ser alimentada. Então, a oração é uma forma de sustentar os novos crentes. E talvez você tenha aí na sua célula alguns ou muitos que estão começando a vida cristã agora. Saiba com certeza que eles precisam muito das suas orações para se fortalecerem na fé, para não se desviarem do caminho diante das investidas do diabo. E por que eles se desviariam do caminho? Porque talvez eles não tenham ainda uma boa fundamentação bíblica para rebater o diabo. São novos na fé, são bebês na fé, são crianças na fé, são pessoas que precisam da nossa oração. Mas talvez você também tenha famílias, casais por quem orar, que ou estão em crise ou não, mas precisam da oração para a vitória na vida conjugal, pais, nesse tempo tão desafiador para educar filhos. Às vezes somos bombardeados por ensinos, por influências, por tantas figuras e imagens que querem seduzir nossos filhos e os pais ficam perdidos, não sabem como fazer. Eles vão precisar de orientação, mas eles vão precisar também de oração. Ore pelos pais, ore pelos filhos, ore pelos jovens, ore pelos missionários, ore pelos pastores espalhados nesse mundo afora, pregando o Evangelho. E aqui no livro, na página 142, até deixo um link para que você visite a Missão Portas Abertas, que vai falar sobre os 50 países onde os cristãos mais são perseguidos no mundo. Então, quando Paulo diz, ore por todos os santos, então Paulo também está contemplando essas pessoas que estão dando a vida para pregar o Evangelho em lugares de perseguição, em lugares onde o Evangelho é proibido, não pode entrar. Muitos estão dando suas vidas, literalmente, e eles precisam de oração. E Paulo se inclui nisso. Quando ele fala no Efésios 6, 19 e 20, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Ou seja, Paulo, ele se coloca aqui como alguém carente das orações. E então, dentro desse pensamento ou dessa ordem, desse mandamento, ore por todos os santos, procure fazer uma lista de oração de pessoas que não sairão das suas orações e que estarão nas suas orações todos os dias. Ore pela sua casa, ore pela sua família, seus pais, seu cônjuge, seus filhos, mas não esqueça dos seus pastores, que estão em batalha espiritual todos os dias, tendo em vista a demanda que se tem de se cuidar de um rebanho, de fortalecer as pessoas, mas os pastores, eles são seres humanos, também passíveis de uma doença, de uma tristeza, de um desânimo. Então, ore, sustentando as cordas dos seus líderes, do seu líder de célula, por exemplo, dos seus pastores espirituais, ou das pessoas que fazem parte do seu progresso de vida. Ore, põe na sua listinha, não desista deles e seja perseverante, orando no Espírito, orando em todo o tempo, toda forma de oração e por todas as pessoas que Deus colocar no seu coração. Meus queridos, olha, que alegria a gente poder encerrar essa estação, mais esse tempo aqui com 17 ministrações sobre esse material, a armadura de Deus. Para mim foi uma honra trabalhar com vocês líderes, trabalhar com vocês membros das células ou que estão aí ouvindo este vídeo, mesmo não estando aqui no nosso contexto de célula. Foi uma alegria. E eu espero que você esteja animado e encorajado para a nossa
nova estação. Estamos no primeiro semestre de 2023 e já preparando o material para o segundo semestre, então, deste ano. Então, aguardo com muita expectativa você de novo, para que juntos possamos desenvolver mais uma estação, se o Senhor assim permitir. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.